Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Pode ser que você não lembre muito bem da história de Todo Mundo em Pânico, mas com certeza você lembra de algumas piadas, de algumas cenas, porque essa franquia simplesmente marcou a alma de todo mundo que assistiu filmes ali naquele período dos anos 2000. A paródia de Exorcista, onde todo mundo vomita um no outro. Essa roupa me deixa gay? E assim? Sushi, sashimi. Sushi, sashimi. São muitos e muitos momentos icônicos e é bem possível que muitas das pessoas que estejam assistindo a esse vídeo agora tenham algum desses Todo Mundo em Pânico como um dos seus filmes de comédia favoritos, porque eles são extremamente populares. Acontece que essa franquia deu uma morrida, ela tá fora, tá na geladeira há muito tempo. Porém, um novo filme está chegando e pra gente se preparar pra ele, nós decidimos revisitar aqui os filmes de Todo Mundo em Pânico, trazendo o enredo desses filmes. Porque tem um enredo, tá? Existe. Por mais que você diga assim, ah, mas isso é irrelevante, nem é tão boa assim a história, só quero ver as piadas, esses filmes têm um enredo e hoje você vai entender se tem algum tipo de lógica nessas histórias. E óbvio, a gente também vai comentar aqui algumas das melhores piadas e daremos a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto porque tá começando a saga Todo Mundo em Pânico aqui no Piuí. E todo mundo aqui do Piuí, né, eu e o Léo, vamos estar em pânico se você não deixar um like no vídeo agora mesmo. Essa é a parte séria desse vídeo. Like it! Like it! Like it! Tem um tipo de filme que simplesmente desapareceu dos cinemas. Olha que eu tô comendo chocolate. Pode continuar, vai, é engraçado até pra ficar engraçado no vídeo. Tem um gênero de filmes que simplesmente desapareceu dos cinemas. A comédia. Ainda aparece algumas séries nos streamings, filmes nos streamings, mas comédia no cinema mesmo tá muito raro. Especialmente aquele tipo de comédia idiota, exagerada e muitas vezes ofensiva. Os besteiróis. Que tristeza. Só que lá no fim dos anos 90, o pessoal não tinha tanto medo de ser cancelado, afinal de contas, a turma não estava pela internet de olho em todas essas coisas. E é por isso que nesse período surgiram alguns projetos bastante ousados, não só na comédia, mas também fora dela. E um bom exemplo é justamente o filme Pânico, lançado lá em 1996 e que era focado em satirizar os clichês dos próprios filmes de terror. Só que enquanto Pânico fazia isso dentro do seu mundinho e de uma maneira até que bem respeitosa e muito séria às vezes, os irmãos Sean e Marlon Wayans conferiram esse filme e pensaram assim, rapaz, ele faz umas piadas, mas dá pra ir muito além disso. Eu sei que posso fazer melhor do que isso. Eles se uniram a alguns roteiristas, desenvolveram uma ideia e apresentaram a Miramax, a produtora de Pânico, o filme original Pânico. E o pessoal achou muito bom. Só que sabe como é que é, né? Gênios pensam igual. Então os irmãos Wayans escreveram esse roteiro. Em paralelo a isso, um tal de Jason Friedberg e um outro tal de Aaron Seltzer, de Espartalhões, também escreveram um roteiro zoando o Pânico. Não. E a Miramax tinha esses dois roteiros, mas ela olhou, comparou e falou, acho que eu confio mais no trabalho dos irmãos Wayans. Agora eu estou aliviado. E foi assim, sem muita pretensão, que eles criaram uma franquia que se transformou em um verdadeiro fenômeno. Todo Mundo em Pânico. Lançado em 2000 com o roteiro de Jason Friedberg, Aaron Seltzer, Marlon e Sean Wayans e mais dois bonecos e com direção do Kenny Ivory Wayans, de As Branquelas. E perceba que eu comentei o nome do Aaron Seltzer e Jason Friedberg aqui, entendeu? Por mais que os irmãos Wayans dizem que nunca leram esse roteiro e na verdade nem foi utilizado esse roteiro na produção desse filme, por educação, a produtora Miramax deixou o nome dos brothers aí. Todo mundo entendeu de quem é o controle. Todo Mundo em Pânico abre com uma cena exatamente igual a Pânico, onde uma loira, nesse caso muito peituda, atende um telefone e é o namorado dela? Não, é um assassino. Qual o seu favorito? Kazan, aquele que Shaquille faz um gênio.
Não é filme de terror. É, porque não viu ele atuar. Perguntando qual é o filme de terror favorito dessa moça. E no momento que ela descobre que é uma figura misteriosa, ela se assusta e peida. E ele ouve o peido, então ela fala, puxa, não imaginei que você fosse ouvir porque a gente tá falando pelo telefone, né? Que barulho é esse aí? Soltei um pum, pensei que você não ouviria. Bom, e aí a cena segue o mesmo padrão de Pânico, né? Onde ele começa a ameaçar ela, ser assustador, só que aqui tem as piadas. Então ele fala, eu quero abrir você por dentro, quero ver como é que você é por dentro. E daí ela fala assim, é só você abrir na página 54 da Playboy. Isso porque a atriz aqui é a Carmen Electra, que tinha pousado na Playboy. Quero saber como é que você é por dentro. Então vai pra página 54. Oh, que delícia. A conversa vai rolando e de repente o assassino revela que está na casa dela. Então ela começa a trancar todas as portas, só que ela percebe uma presença na porta de entrada. Ela abre e já vai com um cacetete, espanca o assassino. Só que na verdade eram apenas crianças pedindo doces. Toma isso, seu psicótico, isso! Não tô sentindo as pernas. Na sequência, ela tenta fugir e tem dois caminhos, um seguro e um perigoso. E como é um filme de terror, onde as pessoas sempre se colocam nas piores situações, ela vai pelo caminho perigoso. Segurança, morte. Ou é burra ou é sonsa. Ela também tinha a opção de um arsenal de armas aqui, como uma pistola e uma granada, mas ela acaba escolhendo uma banana, né? Que é o que um personagem de filme de terror faria. Até que ela chega e vê que o assassino pegou o namorado dela. Mas peraí, esse não é o namorado dela, é o Prince. Ah, esse não é meu namorado. Eu transei com ele só algumas vezes, nada demais. Bom, após pegar o caminho da morte, ela vai pro seu quintal, sai correndo em meio a chafarizes e é capturada pelo assassino, que dá uma facada bem no seu seio, arrancando assim uma prótese de silicone de uns 500 ml. Mesmo assim, ela sobrevive, vai pro meio da rua pedir ajuda e acaba sendo atropelada pelo seu pai. Porque tava recebendo um babão da sua mãe. Ouviu alguma coisa? O filme então corta para nossa protagonista, a Cindy, que tá para receber o seu namorado, o Bob, onde ele invade a janela da casa dele porque ele quer meter bala. Só que o pai acaba ouvindo, o pai da garota, né? E vai lá falar com ela. O pai dela aqui é um traficante, que colocou uma cerca elétrica na perseguida dela. Não ultrapasse. Foi meu pai. Eu adoro que ele entra no quarto e fala assim, ó, eu ouvi alguns barulhos. E aí ela diz assim, não foi nada. E ele fala, então deve ter sido o crack que eu fumei um tempo atrás. Eu gosto. Bom, pode ter sido o cigarrinho que eu fumei, só pode. No dia seguinte, Cindy vai pra escola e ali a gente conhece os principais personagens, os amigos dela. Temos, por exemplo, o Ray, que é um gay que não sai do armário, a namorada dele, a Brenda, o irmão maconheiro da Brenda, o Shorty, a líder de torcida gostosa, Buffy, e o namorado dela, que é um valentão, o Greg. Ele tem micropênis, depois a gente vai descobrir isso. Pinto pequeno é uma deficiência, cara! Você gozaria alguém de cadeira de rodas, já? Aliás, aqui tem um certo momento onde eles falam de uma festa que eles foram, que rolou muita putaria, muita bebida alcoólica e também óleo de bebê. Isso porque quem organizou a festa foi o Sean. Daí quando eles perguntam qual o Sean, daí alguém fala Puff Daddy, o P. Diddy. Ou seja, lá em 2000, o pessoal que estava escrevendo o filme já sabia que o P. Diddy dava festas muito cabreiras, tanto que ele foi mencionado aqui nesse filme. Meu amigo Sean deu uma festa na piscina no verão. O Sean? Sabe o Puff Daddy? Mas o que eu realmente acho engraçado aqui dessa abertura é o momento em que as garotas se encontram. A Buffy, ela tira a roupa toda arrumadinha dela, né? Porque ela é a gostosa da escola e ela começa a passar batom. E aí a Cindy fala assim, você não deveria usar esse batom porque eles testam isso aqui em animais. É horrível o que eles fazem. E aí ela mostra uma foto de um chimpanzé que tá cheio de batom na cara porque testaram nele batom. Eu acho muito engraçado isso, cara. Já viu o que eles fazem com esses pobres bichinhos? Parem os testes em animais. E quem também tá na escola é a tal da Gale Hailstorm. Claro, é uma paródia da Gale, lá de Pânico. E ela tá na escola junto com vários outros repórteres porque aquela jovem no início do filme era uma aluna daquele colégio e ela morreu. Então eles querem saber quem conhecia ela, por que isso aconteceu. É um caos. É nessas horas que todos ficam A polícia está varrendo a área atrás de pistas. Não há suspeitos. A polícia está interrogando todo mundo. Cara, e entre tantas emissoras ali, tem a emissora negra, e aí tem todos os repórteres negros, e enquanto tá todo mundo cobrindo o caso, um dos repórteres fala pra turma assim, cara,
uma garota branca morreu, vamos dar fora! E aí eles saem vazados dali. Boa piada. Ao vivo para a TV negra, brancos morreram, vamos dar fora daqui, vamos nessa, Jack! E a Cindy tá conversando com os garotos, tentando descobrir o que aconteceu, e ela lembra que a garota morreu exatamente um ano após um certo acontecimento que estava na vida desses jovens. Não é estranho ela ter sido morta um ano depois de nós matarmos aquele cara? E aí a gente vai ter um flashback mostrando que no Halloween passado eles atropelaram um cara. Eles não mataram um cara atropelado, eles acabaram matando o cara tentando ocultar o corpo dele. Mas, de fato, esse grupo inteiro matou um cara, assim como em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E agora eles começam a suspeitar que talvez aquele cara não tenha morrido e esteja de volta para caçar todos eles. Você tem que superar isso, Cindy, já passou. É isso aí. É uma coincidência. Essa cena tem vários momentos bons. Tem um momento que eles atropelam uma coisa e a garota burra fala: oh não, atropelamos uma bota. Bom momento, tá? Esse é um bom momento. Falando assim não parece ser muito bom, mas é bom. É bom. Ai, meu Deus, nós matamos uma bota! Tem também um momento maravilhoso que é o Valentão. Ele começa a ser extremamente estúpido com todo mundo. E isso é uma referência direta a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, onde tem um personagem lá que é irritado o tempo inteiro, quer dar tapa em todo mundo, ele tá brabo, tá puto. E por último tem o Ray, né, que é um gay enrustido, então o corpo tá morto lá no chão. O pessoal fala: eu pego a cabeça, daí o outro fala: ah, eu pego nos pés, e o Ray fala: eu pego na bunda. É curtinho, mas é uma trufa. Eu pego o braço dele. Eu pego o outro. Eu pego a bunda. E tem várias piadas que são assim nesse filme, porque ele é uma metralhadora de piadas. É uma atrás da outra e boa parte delas não tem medo de ser ofensiva. Então a gente vai ter piadas racistas, a gente vai ter piadas homofóbicas, a gente vai ter piadas gordofóbicas. Tem de tudo aqui nesse filme e muitas dessas piadas funcionam. E eu gosto especialmente dessas que são muito rapidinhas, assim. Como a que se popularizou bastante aqui no Brasil, que o Ray pergunta ainda na escola, né? Essa camisa me deixa gay? E ele claramente tá com uma camisa feminina, mas aí dizem não. E na sequência ele dá um nozinho pra que ele pareça gay. Eu fico boiola com essa camiseta? Não. E assim? Durante a aula, o Ghostface começa a mandar bilhetinhos pra Cindy falando que ele sabe o que ela fez no Halloween passado. E ela fica muito assustada, tenta avisar a turma, só que o Greg é extremamente irritado, ele é o valentão e acaba batendo nela. É porque aí que tá o exagero, né? Lá no filme original ele só fica brigando e xingando, aqui ele bate nela. Cadeia nele! Só que daqui a pouco o Greg vai ver que não é brincadeira, porque ele também começa a ser perseguido por alguém que revela que sabe o segredinho bem pequenininho dele. Ele chega no vestiário e tem lá uma foto do seu micropênis. Eu sei. Mas o assassino não para por aí, porque logo na sequência a Buffy gostosa vai participar de um concurso de beleza. E no meio tem aquele momento em que as candidatas e os candidatos precisam demonstrar os seus grandes talentos. E aqui ela vai tentar atuar alguma coisa, entendeu? Só que quando ela sobe no palco para fazer a atuação dela, de repente ela enxerga lá em cima no mezanino do teatro o Greg olhando para ela e atrás dele o assassino. E ela começa a ficar desesperada porque o assassino pega o Greg e começa a matar o namorado dela. E ela, desesperada, começa a gritar ali e dá um verdadeiro show que pra toda aquela galera foi uma grande atuação. Então ela é aplaudida de pé enquanto o Greg morre lá em cima. Aguenta aí, Greg! E ela sai desesperada do palco, só que aí ela descobre que a atuação dela foi tão boa que ela venceu o concurso. E aí dane-se o Greg, né? Ela conseguiu o que ela queria. Buffy, o que foi o Greg? Que se dane, eu venci! Parabéns! Sai da frente, perdedora! Glutão acabou pro Beta. Na sequência, a Cindy recebe uma ligação do Ghostface falando que, olha, eu tô na tua casa, Cindy, eu vou te pegar. Só que ele não é muito bom de se esconder, né? Onde eu estou? Você tá atrás do sofá. O quê? Nani? Aí começa uma perseguição e pra fugir, a Cindy acaba jogando várias coisas numa escada que ele tá subindo, incluindo a avó dela. Vovó! Ai, querida! Ai, meus padrinhos! E depois um piano. E na sequência ela se tranca num quarto pra fugir do assassino. Só que logo na sequência aparece o namorado dela lá também. E ele chega lá com um celular, uma faca e luvas na mão. Ou seja, é bem provável que ele seja o assassino. Eu posso explicar tudo.
E a Cindy já tinha chamado a polícia e como era uma mulher branca sendo perseguida, a polícia aparece muito rápido ali, já prende o Bob e no dia seguinte a Cindy pensa assim, cara, agora a gente tá tranquilo, ele foi preso. Mas ela vai na casa da Buffy e lá ela recebe uma ligação do Ghostface, sendo que o Bob está preso, ou seja, não era o Bob, tanto que ele acaba sendo liberado pela polícia logo depois desse acontecimento. E a Buffy, no meio disso tudo, fala assim, cara, isso é bobagem, esse assassino nem existe, foi só um caso isolado, entendeu? Fica tranquila. Mas aí o Ghostface aparece pra ela. E ela fica, mas isso é mentira, você nem existe, você não é de nada. Daqui a pouco ele corta ela e ela, tá, agora é pra eu gritar, então tá bom, então, que dor. Já sei, eu tenho que correr, não é? Eu tô correndo. Ele arranca a cabeça dela. E ela continua falando. Olha só pra mim, toda arrebentada e eu tô morta. Cala a boca, porra! Assim, ó, essa piada no papel é foda, porque isso acontece nos filmes de terror, né? Sempre tem alguém que não acredita que o assassino é verdadeiro, acha que é tudo invenção e é uma paródia com isso. Mas a piada não chega lá, né, pra mim, pelo menos. Não, essa daqui também não me faz rir, não. Não tem graça. Aliás, como você tá percebendo, e a gente já falou, esse filme é uma metralhadora de piadas. Então, algumas funcionam, algumas são boas, a gente vai dar risada. Só que tem algumas sketches que são colocadas aqui que você fica esperando ela terminar pra vir a próxima, né? O que, sinceramente, é normal, acontece até nas melhores paródias. Sim, no caso de Monty Python, a vida de Brian, tem lá aquele segmento do ET. Muito ruim, né? Muito ruim, e toda paródia passa por isso, então eu acho que é habitual e esse filme aqui claramente acerta mais do que erra. Então isso é muito bom, porque você se mantém interessado independente de ter rido ou não de uma piada, e as piadas também, elas não se prolongam tanto, acho que elas terminam na hora certa, então se você não achou graça, não tem problema, logo depois vai vir outra. Vamos ao próximo caso então. O Ghostface não para, ele vai atrás também da Gale, a repórter, onde ela tá com alguns jovens numa floresta. E aqui vem uma referência à Bruxa de Blair, quando ela começa a chorar porque tá sendo perseguida pelo assassino, e aí começa a sair lágrimas e catarro do nariz dela que faz bolhas. Era a minha entrevista, minha reportagem. Vamos dar o fora daqui, este lugar me dá nojo. E esse filme aqui, ele faz tão bem essas referências aos filmes de terror que muitas vezes você vai lembrar mais das cenas dos Todo Mundo em Pânico do que das originais. Essa cena da Bruxa de Blair, de verdade, a impressão que eu tenho é que ela é muito mais lembrada por esse ranho de Todo Mundo em Pânico do que pelo filme original. E isso se deve porque o filme também tem uma conquista muito grande na parte visual, de produção dele. Porque as cenas de Todo Mundo em Pânico da escola, da casa, elas parecem muito com as cenas de Pânico original, sabe? Se você colocar uma do lado da outra, parece que foi utilizado a mesma lente, talvez a mesma coloração. Então muitas vezes dá uma enganada boa, né? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E isso também vai acontecer aqui e em vários outros momentos. Existe uma preocupação de mudar a estética do filme para que ele se pareça mais com as referências que ele está trazendo. E isso é muito legal ao longo de toda a rodagem desses filmes e ajuda para fazer com que ele tenha cenas tão memoráveis. A própria abertura do Silicone tem muita gente que também se recorda e que toda vez que vai assistir Pânico acaba lembrando e até mencionando isso. Cadê meu silicone? Porém, entre tantas referências, esse filme sempre traz algo original, e um bom exemplo disso é o que acontece logo na sequência. O Ghostface vai tentar matar a Brenda e o Ray, e eles estão no cinema, numa referência clara à cena de Pânico 2. Por que ela tem que estar nua? O que isso tem a ver com a história? Por que já estão chiando? Ainda tá no trailer. Mas, enquanto estão passando os trailers ali, antes do filme que eles foram assistir começar, a gente tem algo que parece muito Titanic, porque tem ali o protagonista e tal, um homem negro falando, eu sou o rei do mundo! E aí na sequência ele começa a ser chicoteado e é revelado que aquele filme não é Titanic, mas sim Amistad 2. E a piada, se você não entendeu, é em referência aos navios negreiros que traziam escravos da África. É uma piada sarcástica, ácida, mas muito bem feita. Amistade 2. E depois, nesse mesmo cinema, tem um certo momento que o Ray vai até o banheiro e ele percebe que tem um buraco na cabine ali onde ele vai utilizar e ele, que buraco é esse e tal? E daqui a pouco vem um pênis que atravessa a cabeça dele.
Mas ele não morre. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas esse tipo de humor já não me pega nada. Eu acho muito bobo. Mas na sequência, a Brenda, que não cala a boca durante o filme, acaba irritando as pessoas ali do cinema e eles começam a esfaquear ela. A minha amiga já viu o filme e disse que eles nem acabam juntos. Me dá isso aqui. E aqui eu gosto, porque começa a vir um monte de gente improvável a fazer isso, né? De uma freira e tal. Vem os idosos. E o Ghostface tá sentado ao lado dela, então ele nem teve a oportunidade de matar ela, porque o pessoal se irritou e acabou matando ela primeiro. Aliás, o Ghostface desse filme aqui é muito popular porque ele tem várias cenas memoráveis. Uma delas, ele vai até a casa do irmão da Brenda e ele vai lá pra fazer maldade, mas o pessoal tá fumando maconha, então ele acaba se enturmando com a galera e começa a ligar no telefone dos outros. E aqui vem a cena icônica do WhatsApp! E aí? E aqui também vem a primeira mudança de máscara do Ghostface, que é uma parada muito forte, porque esse vilão surgiu lá em Pânico, ele tem essa máscara, só que todo mundo em Pânico estabeleceu o Ghostface com a língua pra fora. E esse negócio ficou muito grande, cara. Memorável. O Ghostface com o olho apertadinho depois de fumar um banza também. Cara, tô doidão, hein? Eu também. Depois tem uma outra cena também que ele tá tão doidão aqui, que ele começa a fazer umas rimas ali, né? Começa a fazer um rap com a galera, e aí ele se movimenta assim, eu pego todo mundo, eu mato a galera, só que no meio desses movimentos ele de fato vai acertando a turma e mata geral, né? E o Short acha massa pra caralho. Vou arrancar o seu cabelo e enrolar no novelo, legal. Cara, esse é o melhor rap que eu já ouvi, toca aqui! Outra cena memorável dele, que remete ao Pânico original, é aquela do portão da garagem, né? Que no filme original a pessoa ergue o portão da garagem e faz uma vítima. Só que aqui, quando o portão da garagem começa a ser erguido, a pessoa que tá ali no portão, ela é muito gorda. Então ela acaba desmoronando, despencando todo o portão, toda a estrutura da casa e ela morre soterrada. Piada gordofóbica. E é impressionante como nesse filme o Ghostface encontra todo mundo com uma facilidade inacreditável. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estão protegendo seus rastros na internet. E no telefone também. E na vida. E 26 anos após o lançamento desse filme, as pessoas continuam fazendo isso. Elas navegam na internet deixando seus rastros, seus dados e muitas informações pessoais por aí. A não ser, é claro, aquelas que conhecem e usam Surfshark VPN. A internet é um mar lotado de tubarões, todos loucos para abocanhar você. E com o Surfshark, o que você faz? Você surfa entre esses tubarões. Aí, maneirão, hein? Gostei! Com o Surfshark você navega disfarçado, fazendo com que o seu IP, ou seja, o seu endereço de residência, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja na França, seja onde você bem entender. Isso porque os seus dados verdadeiros estão escondidos e protegidos. E mais do que proteção, também é diversão, porque muitas vezes você quer ver um filme e ele não está disponível aqui no Brasil. Só no catálogo da Dinamarca, no catálogo do Japão, no catálogo do Canadá. Aí você consegue mudar sua localização e assim acessar esses catálogos de streaming. Inclusive, boa sorte se você quiser assistir Todo Mundo em Pânico 2, Todo Mundo em Pânico 4, Todo Mundo em Pânico 5, que você não vai encontrar esses filmes neste momento aqui no Brasil, a não ser, claro, que você tenha Surfshark VPN. Aí você simplesmente muda o seu local de acesso e aí sim você vai conseguir assistir não só esses filmes, mas muitos outros, até porque o catálogo americano, por exemplo, ele é muito maior do que o nosso. E acessando surfshark.com/piuí e usando o cupom PIUI, você ainda recebe uma oferta exclusiva e 3 meses de bônus grátis. Isso porque Surfshark VPN se garante e também garante, obviamente, a sua segurança. Então acesse agora o QR Code que está pela tela ou o link que está aqui na descrição e conheça Surfshark VPN. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. E chega a cena final do filme, e aqui plot twist, porque o Bob atira no Shorty. Ele é o verdadeiro Ghostface? Ele atirou no meu pulmão. Quer dar um tapinha? Sim, e não só ele, mas também o Ray. Os dois estão tentando imitar o que aconteceu nos filmes de Pânico. Plot twist esse que foi aparecer nos filmes verdadeiros de Pânico anos depois. Pânico teve enredo,
Não. Acabei de ter uma ideia. Mas enfim, o que acontece aqui é que o Bob, ele nunca conseguia chegar nos finalmente com a Cindy. Isso começou a deixar ele muito irritado, o Ray se aproximou, eles dois ficaram amigos, muito amigos, e viraram um casal gay. Não gay. O Ray disse que não é gay. Ah, é verdade, não é gay mesmo. Você deixou porque você quis. Acho muito foda essa frase. O quê? Eu não sou gay. Mas você fez amor comigo. Não, na verdade, você deu porque você quis. Peraí. Mano, tu é gay? Não, tu que é gay, tu que deixa. E assim como acontece lá no Pânico, eles têm esse plano, né, de se ferir pra depois, com todo mundo morto, chamar a polícia e falar, ó, nós somos os únicos sobreviventes desse verdadeiro massacre. Só que aqui o Bob, ele tem muito medo de tomar uma facada. Então tem essa cena do Ray tentando esfaquear ele e ele sempre fala, não, para, espera um pouquinho, espera só um pouquinho, deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. Mas daqui a pouco ele esfaqueia e também se empolga, né? Vocês estão loucos! Aliás, a gente nem falou, né, mas tem um momento onde Bob e a Cindy vão meter bife, né? Finalmente isso acontece, ele tem que depilar ela primeiro e depois ele chega lá. Chega lá e joga ela na parede, assim, no teto. Com jatão. O que é engraçado, né? Porque já que ele transou com ela, por que agora ele revelou então, né? Tipo, tá tudo bem, né? Segue o jogo. Bom, enquanto os dois ficam ali se enrolando pra ver quem vai esfaquear quem, surge um outro Ghostface que mata ambos. O verdadeiro Ghostface. E aí começa uma batalha com a Cindy e ela tem que dar uma de Trinity, de Matrix. E ela dá uma sova nele, tem até aquela câmera que gira em volta e tem boas piadas aqui no meio, só que ele infelizmente consegue escapar. E aí a polícia chama a Cindy pra depor, ela começa a explicar o que aconteceu, o policial fala, infelizmente a gente não sabe onde é que tá esse verdadeiro Ghostface, onde é que ele foi parar, e ele também apresenta algumas fotos dele pra ela. E é foda que a piada não termina nunca, né? Daí ele mostra uma outra dela, não. Daí agora é sério, vou mostrar o documento. Aí ele mostra mais uma foto dele assim. Olha esta aqui de novo. Não. Não? Tudo bem. Puxa, que pena. Só que nesse momento ela começa a perceber alguns elementos na sala que juntos formam o nome Duffy, o irmão da Buffy, que era um policial que aparentemente, na verdade, tinha um probleminha na cabeça. E aqui a gente vai descobrir que ele está conectado com tudo isso, porque ele tinha sido cuidado pela garota que morreu lá no início do filme. Ele estava de alguma maneira envolvido em todos os crimes. E aqui a gente vê o Duffy saindo da delegacia e ele que era todo mango, capenga e torto, ele tira o bigode, ele começa a andar certinho, ele arruma o cabelo, ele vira um verdadeiro gato e na sequência vem a Gale num conversível, ele entra no carro e eles saem dali juntinhos, revelando que ele era o assassino. Esse final é muito bom, muito memorável e as pessoas acham que ele é o original do filme. Espera, o que está dizendo? Não, ele é de Os Suspeitos, filme de 95 do Bryan Singer. Porque essa daqui é mais uma dessas cenas que as pessoas assistem nesse filme e elas se tornam mais populares do que as originais. Nunca vi isso antes. Todo Mundo em Pânico teve uma recepção mista da crítica, isso porque tem muito humor idiota, né, galhofa, mas isso é comum com comédias, né, se você for reparar, vários filmes do Ben Stiller, Adam Sandler, até do Jim Carrey dessa época, passavam por esse mesmo tipo de problema, né. Tá muito errado isso. Porém, o público nesse período estava muito aberto a essas piadas mais ácidas, ofensivas e até bobas. Então, o filme acabou sendo um grande sucesso, ele custou apenas 19 milhões e ele faturou 280 milhões de dólares. Foi um fenômeno, algo que nem a Miramax esperava. Ela inclusive não planejava uma continuação, só que logo que esse filme foi lançado e ele virou esse sucesso todo, eles falaram assim, gente, vocês têm menos de um ano para fazer uma continuação para esse filme. A gente precisa surfar o hype e alimentar as pessoas com mais Todo Mundo em Pânico. E foi exatamente isso que aconteceu. Todo Mundo em Pânico 2. Lançado em 2001 com um roteiro de 7 pessoas, incluindo o Sean e o Marlon Wayans, além do seu sobrinho, o tal do Craig Wayans. É sério? Sim, porra. O sobrinho deles.
Sim, tu nunca acredita quando tem um familiar no meio, né? Quando tem primo e sobrinho, tu não confia. Irmão, de boa. Pai e filho, de boa. Agora sobrinho, primo, aí parece que é sacanagem. Eu tenho um sobrinho meu que faz metade do preço. Todo Mundo em Pânico 2 tem novamente a direção de Keenen Ivory Wayans. E esse filme já abre com uma paródia de O Exorcista. E aqui me chama a atenção, né? Porque o lance de Todo Mundo em Pânico é ele pegar filmes contemporâneos pra fazer uma piada, né? Então eram piadas atuais. Agora, nesse caso aqui não, eles vão viajar 30 anos no passado para referenciar O Exorcista. E felizmente é uma ótima referência. A gente tem a cena do padre McFeely aqui, chegando nessa residência muito inspirada no filme original. Vai ter uma piada que muitas pessoas acham engraçadas, que é justamente o padre dizendo que antes de partir pro exorcismo da garota, ele precisa benzer um cômodo. Então ele vai até esse cômodo, começa a se formar um monte de moscas ali, um monte de moscas na janela e tudo mais. E ele começa a falar várias palavras que a gente descobre que na verdade o que ele tava fazendo era soltar um grande barrão. Tu gostou disso aí? Não gostei dessa piada, cara. Não pode, não. Essa piada não me pega. Não fala isso. Não, eu gosto de piada de cocô, mas essa piada de cocô não me pega. Por favor, me ajude a liberar esse demônio! Obrigado, senhor. Só que, felizmente, na sequência, tem uma piada que me pega muito, que é quando, de fato, começa o exorcismo, né? Aliás, antes de começar o exorcismo, o padre vê a situação e ele fala, vou dar fora. É simplesmente isso, cara. Boa sacadinha. Tô fora. E aí, quando começa o ritual, ele recebe a ajuda de um outro padre e a gente tem ali a nossa Regan desse universo aqui possuída e ela vai começar a falar as blasfêmias dela. Silêncio! E tem uma cena muito boa que ela fala assim pro outro padre, né? A tua mãe tá aqui comigo. E ele fala, porra, mãe, sai daí, cara. Aí a mãe dela sai debaixo da coberta. Sim, mãe. Quer sair daí, por favor? Você é sem graça? Eu tô trabalhando. E na sequência ela vai vomitar no padre. E o padre vai vomitar de volta. E aí o outro padre vai ficar com nojo e vai vomitar também. E eles começam a vomitar um no outro. Cena do vômito, essa que você assiste uma vez e quando vai assistir O Exorcista, sempre lembrará disso daqui. E a cena piora daí, né? Era uma cena engraçada. Que nojo! Depois de muito receber vômito, os padres se limpam e o padre McFeely, sem paciência alguma, pega uma arma e mete pipoco no coco da Regan, acabando assim com ela. Então toma. Um ano depois, a Cindy tá na faculdade e também tá aqui a Brenda, o Shorty e o Ray, que volta pro filme sem muita explicação, né? Afinal, eles tinham morrido, mas ele tá de volta. Foi só um arranhão. E agora também tem os novos amigos, o Buddy, que vai ser uma espécie de interesse amoroso da Cindy, e a Alex. E essa turma toda acaba sendo selecionada por um professor ali da escola e também pelo seu assistente, o professor que é interpretado pelo Tim Curry, e o assistente que é o famoso Dwight, o cadeirante, não o Dwight lá de The Office. Roubo de identidade não é brincadeira, Jim. Milhões de famílias sofrem todos os anos. E o que eles querem fazer é o seguinte, um experimento social. Eles querem pessoas que viveram experiências de quase morte e eles vão levar elas pra casa onde aconteceu o exorcismo que a gente acabou de ver. Então eles pegam todo esse grupo que quase morreu para o Ghostface, e eu não sei como que o Buddy e a Alex se encaixam nisso, mas eles levam toda essa turma para essa residência e iniciam ali o que eles chamam de Hell House, que é quase um reality show, vai. Projeto Casa do Inferno. Esses são os candidatos? E claro, isso é baseado em A Casa da Colina, filme onde um milionário desafia uma turma a passar uma noite numa casa mal assombrada, e também em outro longa chamado A Casa Amaldiçoada, que tem um cenário muito parecido com esses que a gente vai ver aqui. Ao chegar no local, assim, a gente tem que bater a campainha, que são as bolas de ferro, e aí a casa grita de dor. E depois ela conhece o tal do Mãozinha, que é o mordomo daquele local. Um cara extremamente bizarro, nojento, que fica passando a mãozinha na cara dela, falando que ela lembra bastante uma pessoa que ele conhece. Veja o seu cabelo, veja. Eu vou vomitar. O Mãozinha, aliás, que tem essa mão com má formação, que vai ser usada em várias piadas, inclusive tem uma que é muito lembrada aqui, que é o momento em que chega o Dwight, que é cadeirante, e o Mãozinha, e eles se desentendem. E esse desentendimento começa a virar uma briguinha de pequenas ofensas, cada um falando da deficiência do outro. Por que não me dá uma mão? Está certo. Hora de me mostrar superior e ir andando. Ir
andando. E na sequência, a turma se junta pra jantar e o mãozinha traz a comida. Mas antes ele quer apresentar o que eles vão comer. Só que ele começa a enfiar a mãozinha dele nas coisas, é extremamente nojento. Ele enfia no meio do peru e chacoalha o peru. Ele ensina como que faz pra rechear um peru, né? Ele fala, ó, tem que enfiar a mão no rabo do peru, e aí ele enfia a mãozinha dele. Ele se lambe todo enquanto ele faz isso. Eu não sei que negócio é esse, mas eu lambo assim mesmo. E pra cima. E o pessoal desiste de comer com nojo e pergunta, tem alguma coisa que não foi tu que fez? Ah, sim, tem a torta. Daí ele vai trazer a torta, alguém vai comer e alguém enfia o dedo assim e fala, meus germes. E ele acha engraçado isso e quer fazer também, enfiando a mão inteira dele, mãozinha, na torta. Meus germes! Ó, pra ser sincero, eu não sou o maior fã de comédia envolvendo coisa nojenta, tá? Sempre que o Jackass fazia piada caindo, se arrebentando todo, eu dava risada. Agora, quando a piada envolvia enfiar o c... e cagar alguma coisa, aí eu já não gostava tanto. Tá, mas pera aí, aqui ninguém enfia o c... em lugar nenhum, né? É só a mãozinha dele que é nojenta. Eu gosto desse segmento aqui, eu acho bem legal. Vai dizer. Nojento. Na sequência, a gente descobre que havia uma briga aqui entre os ex-donos da casa que hoje assombram o local, né? Porque a mulher acusa o marido de trair ela com a babá. E aí ela inclusive comenta, né? Acho que é por isso que nós tínhamos uma babá, já que nem filhos possuíamos. Acredito que ele esteja dormindo com nossa babá. Deve ser por isso que ele a mantém aqui, pois não temos filhos. E aí esse velho tarado, o fantasma dele volta e decide atacar a Alex. Então ele vai, trepa com ela pelo quarto, faz ela subir as paredes, uma cena muito mal dirigida, cheia de cortes nos momentos errados, mas em vez de assustar a Alex, ele faz com que ela fique com vontade demais e principalmente que ela queira compromisso. Então, desse momento em diante, o que vai acontecer é que a Alex vai querer pegar esse fantasma do velho e o fantasma vai começar a fugir dela. Senhora Hugh Kane, não soa bem. Na sequência tem um gato preto, né, que é associado a coisa amaldiçoada, aterrorizante e tal, o Dia das Bruxas. Vai atacar a Cindy e ela começa a brigar com o gato. Tem momentos que eu gosto, que é quando o boneco do gato é claramente falso e aí ele tá todo durinho assim, aí eu acho engraçado, é meio Hermes e Renato. Outro que é atacado por um fantasma nessa residência é o Ray, que acaba sendo pego aí pelo palhaço de Poltergeist. Só que quando o palhaço puxa ele pra baixo da cama, o Ray vira por cima do palhaço e mete bala nesse bicho. E ele o palhaço. Vem cá brincar com o Ray! Aí não. Ao mesmo tempo, o Short que tá na mansão tinha um pezinho de maconha que acaba se desenvolvendo demais, vira um monstro de maconha que pega o Short e agora vai fumar ele. Vai, cai de boca do dragão! Isso, vai até o fim! O pessoal percebe que tá numa situação ruim, tá tudo dando errado e eles decidem ir embora dessa mansão. Só que para isso eles precisam pegar a chave para conseguir escapar. E aí a Tel, que é a gostosa do grupo, ela decide tentar pegar isso com o Dwight. Então ela vai lá e começa a oferecer agradinhos. Mas o Dwight, ele é um cadeirante orgulhoso. Ele não quer que as pessoas achem que ele é incapaz de fazer alguma coisa. Então ele fala assim, ó, eu não preciso da sua ajuda. Eu consigo eu mesmo me agradar oralmente. E aí sobe umas pernas falsas e ele faz isso. Esse segundo filme tem muitas cenas memoráveis, a cena do exorcismo, inclusive o palhaço do Poltergeist é memorável, apesar de não ser uma cena que eu gosto, mas é memorável. Tem a maconha fumando Short, que é um conceito interessante. Tem boas piadas, mas pra mim o filme como um todo é muito fraco e a cola que junta ele não tem lógica nenhuma. O primeiro filme tenta manter alguma coisa, sabe, uma conexão, eles fizeram algo no passado, agora o assassino tá voltando pra se vingar e tal. É meio solto, mas o filme pelo menos tenta fazer uma história. Aqui foda-se, né? Aqui tanto faz. É mesmo? Aqui o filme não tem uma história e quando ele tenta fazer, ele faz muito mal, porque ele começa a tentar conectar muitas coisas. Então, na casa onde aconteceu o exorcismo, está havendo um reality e essa casa é assombrada por 2 fantasmas. E aí ele começa a conectar as coisas de uma maneira que elas meio que perdem um pouco o sentido. E na minha opinião, esse filme aqui, ele faz escolhas de referências muito ruins. O próprio Poltergeist, eu acho uma escolha de filme muito ruim para fazer referências. Acho que é um filme
filme que não envelheceu, ele apodreceu com o passar dos anos, então eu acho uma escolha ruim, e esse filme ele carece do ritmo que o primeiro tem. Ele tem várias cenas memoráveis. A cena do comercial de basquete. A cena do comercial de basquete que todo mundo lembra, porque tem várias bolas sendo batidas no chão e tudo mais. Meu irmão, se isso aí não é pra preencher tempo de tela, eu sou maluco. Essa cena tá completamente perdida no meio desse filme. Ela dura, 2 minutos dessa galera batendo bola, assim, e o filme não tem ritmo. Esse aqui é um filme legal de você lembrar, de você assistir as cenas separadas, mas ele, enquanto um filme que você assiste do início ao fim, ele tem tantos problemas narrativos, ele é tão mal escrito que ele é problemático. Ele é um filme de 1h15, 1h20, e ele parece ter mais tempo do que isso porque ele tem muita dificuldade de trabalhar com a conexão entre todas as sketches que ele quer botar ali, entendeu? Elas são muito mal conectadas. Mas é engraçado. Em certo momento, os fantasmas trancam as saídas, então Dwight distribui pra todo mundo armas que matam fantasmas, em referência a 13 fantasmas. Tá vendo? As referências desse filme aqui são muito mais fracas, tipo assim, A Casa da Colina, A Casa Amaldiçoada, 13 Fantasmas, não são filmes tão memoráveis assim, foram legais naquele período do VHS, do DVD, mas hoje em dia, tipo assim, a gente não lembra, não é tipo Pânico a gente lembra até hoje, entendeu? Um grande filme, então a paródia desse grande filme também funciona, mas agora, esse segundo filme, além dele ser bem fraquinho e ter piadas ruins, ele ainda referencia coisas que ninguém se importa. Eu nunca ouvi falar nesse filme. E o diretor, o Keenen Ivory, ele disse que, assim, foi muito corrida a produção, que foi muito difícil de fazer um filme em 9 meses, e que para isso eles tiveram que correr, eles se dividiam, e assim eles assistiram mais de 130 filmes de terror durante a produção aqui. E é uma pena, talvez se eles tivessem assistido só 20 filmes de terror, teria ficado melhor, porque eles começam a tentar botar um monte de coisas, e são muitos microsegmentos e muitas piadas que não têm continuidade, né? Então parece que a todo momento surge algo novo, você provavelmente não vai pegar a maioria dessas referências, e as piadas por si só acabam tendo um pouco menos de graça. Cara, a Miramax matou esse filme. Esse lance aí de fazer uma produção corrida do jeito que foi, isso aí acabou com a parada, porque daí os caras não tem tempo de desenvolver a piada, de maturar ela, de tentar de uma maneira, tentar de outra, pra depois ver como é que fica melhor. Cara, meio que tem que ser tipo um story, entendeu? Primeira vez que tu grava, tem que deixar assim, e vai pro próximo. Eles só ligam para ganhar dinheiro. E no meio dessa correria também acontece coisas, tipo assim, aquela mulher que quer ficar com o fantasma e o fantasma não quer nada com ela. O Shorty encontra uma fantasma, mas decide que vai transar com ela, só que ela é feia. Ele bota um saco na cabeça dela. Esse filme aqui, ele apela para piadas mais fáceis e óbvias. Piadas que futuramente ficariam reconhecidas dentro da filmografia dos Wayans. Eu acho que o primeiro filme é um pouco mais sagaz nas piadas que ele faz e um pouco mais ácido. Esse daqui, ele é um pouco mais adolescente, no sentido de que ele precisa usar muitas coisas mais explícitas, mais nojentas, mais blá blá blá, pra fazer essa coisa funcionar. A graça, na maior parte das vezes, não tá no texto, ela tá naquilo que é muito exagerado e que tá sendo mostrado. E que geralmente ou é sexo, ou é, alguma coisa envolvendo um peido. No meio da correria, a Cindy Buddy acaba ficando preso no frigorífico e ele tá com frio, ele tá morrendo e ela precisa aquecer ele pra ele não morrer. E ela faz isso aonde? Nas partes íntimas dele. E aqui tem uma repetição da piada do jato de esperma. Isso é repulsivo. Que é isso? Nessa caça aos fantasmas, em certo momento, o Dwight tem que subir uma escada. Só que ele é cadeirante. Então a gostosa decide que vai ajudar ele, só que ele é orgulhoso, então ele fala que vai fazer isso sozinho. Então, pra mim, são as piadas boas do filme estão com esse cadeirante. Olha só o que o aleijado tá fazendo. Olha, eu sei que você é orgulhoso, tá? Mas deixa eu te ajudar. Sai de perto de mim, sua medrosa. E o orgulho dele é maravilhoso, né? Porque logo depois ele vai ser perseguido pelo fantasma, vai ter que correr. Muito engraçado, muito engraçado. Vai parar num precipício onde vai ficar pendurado e ele claramente precisa de ajuda pra sobreviver. Só que aí quem vai aparecer é o Mãozinha, né? Que oferece a mão ruim dele e diz, mas é nessa mão que eu tenho força, na outra mão eu não tenho força. E aí o Dwight prefere se jogar, porque além de ser orgulhoso, ele tem nojo da mão, então ele prefere se jogar e morrer. Ele não morre, tá? Mas é como se ele fosse morrer. Pega minha mão! Na sequência, eles encontram o Shorty sem um topo da cabeça porque o mordomo é tipo Hannibal. Pegou ele e tá fazendo vários experimentos malucos. E quando abre a cabeça dele, percebe que tem o Beetlejuice lá dentro falando coisas inteligíveis. Não o Beetlejuice dos filmes. O Beetlejuice, aquele cara esquisito em uma dessas piadas que não faz sentido nenhum que tem dentro desse filme aqui. Desculpa, é muito ruim isso aqui. Esse é seu cérebro drogado.
Isso aqui pra mim é o equivalente a os brasileiros fazerem um filme de comédia e do nada ter um meme para a nossa alegria. Pra mim é a mesma coisa. Na sequência eles vão enfrentar o mordomo a lá As Panteras, que era um filme famoso da época também, então mais uma referência. No primeiro tinha Matrix, aqui tem As Panteras. Tem uma piadinha outra legal aí de movimentação e tal, mas é só isso também, né? No fim das contas, eles conseguem capturar o grande mal, que era o fantasma da mansão, e aí todos eles saem dali felizes, vivos, exceto o mordomo, né, aquele criminoso, fica pra lá. De volta à faculdade, a Cindy tá numa boa quando ela avista quem? Ele mesmo, o Mãozinha, vendendo hot dog. E ela começa a gritar, não! E a gente pensa, meu Deus, vai começar tudo de novo. Mas aí vem o Shorty com a fantasma dentro de um carro, atropela ele e o filme acaba. Todo Mundo em Pânico 2 custou 45 milhões, o que é inacreditável, porque se você olhar as cenas, esse filme parece muito mais barato do que o primeiro, né? A fotografia é muito pior, a direção também, mas sei lá, talvez essa correria pra fazer o filme logo acabou encarecendo ele. É porque às vezes aí não dá tempo de tu encomendar do AliExpress. Tu já tem que pegar a pronta entrega, entendeu? E aí encarece muito. Vocês têm 3 opções. Receber depressa e barato, mas nada bom. Receber bom e barato, mas não rápido. Ou podem receber depressa e bom, mas não barato. E pra tristeza do pessoal, esse filme também faturou muito menos do que o anterior, praticamente a metade. O primeiro foi 280, esse aqui foi 141. É, mas ainda foi um sucesso, né? As críticas aqui foram negativas. Os fãs gostaram com certeza menos desse filme aqui do que do primeiro, mas as pessoas ainda gostam desse filme. Eles ainda acham muito engraçado. Eu acho esse filme uma merda, apesar de ter algumas cenas que eu gosto. Eu acho que ele tem boas piadas, mas enquanto filme eu acho ele muito ruim, porque o ritmo dele é terrível. Eu acho que o primeiro filme, ele é legal e ele é muito bom, porque você assiste ele inteiro numa boa, entendeu? Se você achou uma piada menos engraçada, não tem problema. Logo depois vai vir outra que funciona. Esse daqui é uma metralhadora de referências e pra mim é aquela história. Aqui a gente já tem um caso que erra mais do que acerta. É tipo assim, o primeiro filme é uma metralhadora que tinha ali nos cartuchos, tinha 30 cartuchos, né? 22 cartuchos estavam com munição e outros 8 com cocô. Nesse caso é o contrário, 22 cocôs e 8 cartuchos reais. Eu também não gosto do filme e a Miramax, vendo que as críticas pioraram muito, a recepção do público não foi tão positiva e a bilheteria principalmente despencou, ela pensou assim, cara, a gente precisa mudar urgentemente isso aqui. Nós temos uma galinha dos ovos de ouro e se a gente não cuidar, ela vai começar a nos dar ovos de merda. E foi por conta disso que eles mudaram completamente toda a estrutura do próximo filme, mas isso a gente só vai ver no próximo vídeo desta saga. Então é isso, pessoal. Se você gosta muito dessa franquia, comenta aqui embaixo sua opinião. E se você gosta do segundo filme, né? Pode comentar. Vocês do Piuí estão errados. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para o site do Surfshark VPN e também para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí que está aqui no YouTube. Surfshark tuduruduru, Surfshark tuduruduru, Surfshark tuduruduru, Surfshark.